Glória a Deus, aleluia. Venho saudar a cada irmã nesse dia, com a maravilhosa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus, amém? Deus possa abençoar o teu lar, Deus possa falar o teu coração nesse dia, mais uma vez, através da poderosa palavra de nosso Senhor e Salvador Jesus, amém, queridos amados irmãos? Temos falando do Salmo 107, que andamos contra a palavra, né, de Deus e desprezamos o conselho, amém? Então Deus lhe dá conselho, irmãos, aleluia. Aquele ditado que as pessoas usam, eu usava muito também antigamente, antes de conhecer a palavra, que diz assim: se conselho fosse bom, ninguém dava de graça. Deus dá de graça o conselho. Amém? E eu também compartilho aquilo que o Senhor coloca no meu coração. Amém? Louvado seja Deus. Então, os Deus, né, nos dão conselho. Isso quer dizer o quê? Que eu e você temos um livre-arbítrio e a escolha, certo? Então, não podemos andar contra. Se você está andando contra porque quer, Deus está chamando você para o correto. E a palavra, aqui é a lâmpada, a palavra é a luz, é como um carro, quando tu anda de noite, certo? Tu sai de noite, tu já liga a luz, né? Clareia o caminho, certo? O último texto que eu citei para os irmãos está em 1 Reis 21, eu não vou ler, vou só citar para não ficar muito longo o vídeo, muita leitura, não ficar, porque eu já li esse texto no último vídeo lá no monte. No 1 Reis 21 fala de Nabote, né, que Acabe veio e negociou sua vinha, ele não quis, então deu um jeitinho de matar ele, né, sua esposa Jezabel, e ele tomou a vinha. E se você olhar em Levíticos 25, 23, fala que não podia se negociar a terra, que é uma herança, aleluia, dos pais. Veja o que diz aqui no Levíticos 25, 23, eu quero falar um pouquinho aqui, ó. Antes não será vendida perpetuamente, ou seja, a terra não podia ser vendida, a herança. Porque a terra é minha, vós estáis comigo, como estrangeiros e peregrinos. Verso 4, ó. Portanto, em toda a terra de vossa possessão dareis resgate à terra. Veja bem. Se teu irmão se tornar pobre e vender alguma parte das suas possessões, então virá o seu resgatador, seu parente, e resgatará o que o seu irmão vendeu. Louvado seja Deus. Que lindo isso aqui, não é verdade? Como assim, irmão Moisés? Não vejo nada aí. É lindo demais isso aqui. O que aconteceu, irmãos? Nós, o ser humano, tanto cristão antigos como os cristãos que não são cristãos, nós perdemos a nossa herança. Quem roubou? Satanás veio para matar, roubar e destruir. E quem é que veio resgatar? Quem é o resgatador? É o nosso Senhor e Salvador Jesus. Foi assim que Deus falou. Então aqui quando o povo perdia a terra, por questões financeiras, vinha o irmão que tinha mais condições, resgatava a terra e devolvia. Aleluia. Assim foi nós, presos nas garras de Satanás, o Senhor Jesus, ele morreu na cruz do Calvário para resgatar a oportunidade de morar no céu. Ele é o nosso resgatador. Quem é? O nosso Senhor e Salvador Jesus. Quem ele é? Quem ele é? Só uma palhinha aqui para você, só uma palhinha. Únicos, tu és o único, incomparável és na minha vida. Único, tu és o único, incomparável és na minha vida. Oh glória! Louvado seja Deus. Estamos ensaiando esse louvor, irmão. Então ele é o único resgatador. Amém? Ele é o único. E aqui eu quero deixar um texto para você hoje que é maravilhoso, que eu meditava essa semana, 1 Pedro, capítulo 4, no versículo 10. Veja que interessante isso aqui, irmão. Versículo 10, 1 Pedro 5, 10, para encaixar com lá, ó. Servi uns aos outros conforme o dom que cada um recebeu, como bons dispenseiros da multiforme graça de Deus. Aleluia. O que eu quero pegar aqui? A palavra multiforme. A multiforme, trazendo para o grego, significa uma palavra como cores, como colorido, como um arco-íris. Isso aqui quer dizer que Deus ele se aperfeiçoa ao defeito de cada um com a sua graça. Não quer dizer que a graça ela vai esconder, encobrir, né? Deixar viver em pecado, não. O texto está dizendo que Deus tenta se adaptar de todas as maneiras nos nossos erros para nos resgatar. Aleluia. Ele entra de todo quanto é maneira. Por exemplo, antigamente a televisão era uma coisa do diabo para muitos. Hoje Deus usa o quê? Aqui, ó. E tipo uma televisãozinha, meu celular, para quê? Mais uma maneira que Deus achou de mostrar a sua graça. Isso é a multiforme graça de Deus.
Aleluia. Então lá ele perdeu a terra, Deus deixou uma maneira de ter um escape. Aleluia. E aquele texto, se tu olhar o contexto, se quem não conseguisse ser resgatado, se alguém não conseguisse pagar conforme 7 anos, era obrigado a libertar tudo aquilo que era. Um exemplo, se eu peguei algo teu e tu não conseguiu me pagar, daqui 7 anos eu tinha obrigação de te devolver. Então chega um tempo, irmãos, existe um tempo determinado que Deus dá a chance. A oportunidade chega para ti, mas hoje, mais 1 ano, 2, até os 7 ou 8, uma hora dessa vai chegar essa multiforme graça de Deus na tua vida. Ou seja, Deus vai achar um jeito de colorir a tua vida que está branco e preto, está apagada, está pulvo, está, como se diz, opaco, está sem cor. Chega uma hora que Deus chega com a sua multiforme graça, de um jeito ou de outro. Isso que o texto quer dizer. Multiforme de graça quer dizer que Deus vai se adaptando de uma maneira até conseguir chegar na tua vida e dizer assim, quero te resgatar no sangue de Jesus. Veja bem, no 11, se alguém fala segundo a palavra de Deus. Se alguém ministra, ministra segundo a força que Deus te dá. Para que em tudo Deus seja glorificado por Jesus Cristo. Único, tu és o único. Aleluia. Ele é o único que pode nos resgatar, irmãos. O seu sangue é a única oportunidade de purificação espiritual para um ser humano. Não tem sangue de bode, nem de ovelha, nem de cabrito, nem saravá, nem oferta, nem pipoca, nem cachaça, né? Não tem dinheiro. Porque nós somos comprados pela uma semente incorruptível, não como o ouro e a prata, e sim pelo sangue de Jesus. Então aqui entra, hoje está chegando a multiforme graça. Deus achou um jeitinho de botar aqui um motorista, um meia roda, como se diz, que a gente brinca entre os motoristas, né? Um motoristinho ali, com um simples telefonezinho, um simples WhatsAppzinho, um simples YouTubezinho, vai chegar e dizer assim, ó, Deus quer te resgatar. Simples assim, a multiforme graça chegou hoje na tua vida, uma oportunidade. Deus está sempre achando uma ocasião de dizer assim, vem que eu te resgato. Aleluia. Deus abençoe o teu lar, a tua vida. Por que eu estou falando isso, irmãos? Final de semana, culto Santa Ceia, para quem conhece a palavra, para quem ceia, né? Santa Ceia, né? É uma das oportunidades, o sangue de Jesus, libertação das garras de Satanás pelo sangue de Jesus, multiforme graça, uma maneira que Deus achou de chegar na tua vida. Por quê? Ele nos ama de uma maneira inexplicável. Deus amou o mundo de tal maneira. João 3,16. O tal maneira é o quê? Inexplicavelmente Deus nos amou de uma maneira que não tem explicação, simplesmente nos ama, acabou o assunto, ponto. E basta nós querer esse amor, aleluia. Então ele tem poder para nos resgatar das garras de Satanás. Deus abençoe o teu lar, a tua vida, o teu final de semana. Amanhã tem um louvor muito lindo para trazer para você. A letra, né? O levita aqui não é muito bom, mas as letras, né? Ou seja, o que o louvor está dizendo é lindo demais. Deus abençoe o teu lar, em nome de Jesus.